Audiência pública. Audiência pública, projetos de leis, número 5629. Bom dia a todos. Só quero informar que o prefeito já está chegando, viu, pessoal? De alguns minutinhos ele já estará aqui. Se alguém tiver dúvida, ele estará aqui para responder. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral, realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidade interessada. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. No caso desta audiência pública, estamos cumprindo os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo 1º, que trata sobre a transparência da gestão fiscal, assegurando, dentre outras, incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Além disso, seguimos as disposições do Estatuto das Cidades, conforme estabelecido no seu artigo 44. Declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso para a discussão do projeto de lei 5629, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. O projeto tem por objetivo orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, atendendo o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Consiste na principal ferramenta que define as metas e prioridades do governo em termos de ações práticas a serem executadas no próximo exercício financeiro. A LDO se baseia nas metas estabelecidas previamente pelo Plano Plurianual PPA. O objetivo primordial da LDO é fornecer diretrizes para a elaboração dos orçamentos fiscais e previdenciários, bem como para possíveis alterações na legislação tributária e nos investimentos do setor público. No próximo exercício, ainda integra o projeto de lei o anexo de metas, prioridade anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais. Para a realização desta audiência, nós realizamos a divulgação e o convite para a participação popular por meio do site institucional, Facebook e Instagram. Informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada em ata e inserida no site da Câmara, www.câmara.ssparaíso.mg.gov.br, e também está sendo transmitida ao vivo por meio do Facebook. Dentro da nossa proposta de trabalho, solicitamos que os presentes nos apresentem por escrito as suas sugestões e, para isso, disponibilizarmos uma ficha com os servidores da casa. Ainda aqueles que queiram poderão se pronunciar utilizando o nosso microfone e terão 3 minutos para isso. Considerando o requerimento para a realização desta audiência pública, concedo na oportunidade a fala ao
presidente ou membro da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Tá. E eu quero aqui, antes do membro da comissão poder falar, eu quero justificar a ausência do Lisandro, que ele já tinha um compromisso, né, no dia de hoje, neste horário, e pediu para que pudesse justificar a ausência dele. A palavra está aberta. Você, vereador Luiz de Paula, quiser falar um pouquinho sobre o orçamento, representando a comissão, a palavra está à disposição. Senta aqui, você vai passar aqui da mesa. Tira a outra plaquinha, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia prefeito Marcelo Moraes, todos aqui presentes, todos da TV Câmara. Então ontem eu faço parte da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, e ontem nós falamos sobre esse projeto, e o Lisandro, que é o presidente da comissão, ele pediu para fazer primeiramente audiência pública, para depois deliberar o projeto, para colocar em votação na próxima segunda-feira. Isso ele vai ser analisado, não ficou colocado em pauta para segunda-feira. Até minha sugestão foi de colocar já para segunda-feira para ganhar tempo, e ele falou que esperar audiência pública depois que vai decidir se será colocada a votação ou não, tá? Isso refiro-me ao projeto 5629, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do projeto, elaboração da lei orçamentária 2025 e das outras providências. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência, vereador. A palavra está vaga aos vereadores que desejarem se manifestar. Presidente. Sim, vereador. Até estava discutindo com a Cidinha aqui, a vereadora Cidinha. Uma coisa que nos deixou preocupado é em relação ao impar, que, se a gente for ver, já em 2025 já vai apresentar um resultado negativo, se não me engano, né, prefeito? É isso, né? Na verdade, já é negativo já faz tempo. Não, sim, claro, mas seria legal a gente até discutir sobre isso para a população saber o tão importante é o Instituto de Previdência dos servidores, os próprios servidores saberem, e nós vamos ter um déficit aqui orçamentário anual. Todos os anos vai só aumentando. Então, a gente precisa discutir um pouco sobre isso, até porque a aposentadoria dos servidores no município. Porque aqui, prefeito, bom dia, né? Obrigada pela presença, prefeito Marcelo Moraes. Dentro aqui do projeto, projeção atuarial, né, do regime, 2024 a gente ainda vê um equilíbrio, né? As receitas previdenciárias de 32.821.000 e as despesas 30.129.000. E a partir do ano que vem, já a receita é de 33.468.000, uma previsão, né? Já com um gasto de 35 milhões, ou seja, e cada ano isso vai aumentando. Vou pegar aqui 2034, vou chutar daqui 10 anos. Então, a receita, né, que se espera arrecadar são 38 milhões, e já a despesa com a Previdência vai ser quase 50 milhões. Então, assim, isso aqui é algo preocupante. Você já tinha manifestado, né? A Sua Excelência já tinha manifestado aqui também, em outras reuniões, junto com o doutor Daniel aqui, prefeito Marcelo Moraes. Então, se tem algum planejamento, um plano, como vocês estão vendo essa situação? Bom dia, Cidinha, bom dia, Vinícius, bom dia aos senhores vereadores. Na verdade, o impar, a gente chamou impar, desde a época que eu estava aqui na Câmara, vocês se lembram que eu já apontava isso naquele déficit atuarial de 200 mil por mês, vamos dizer assim, né? Nós estamos falando de 200 mil vezes 12, aí você aplica o 13º, nós estamos falando ainda de
algo em torno de quase 3 milhões de déficit atuarial ano. Né? E a máquina pública ela é feita de cálculos em cima de ano, ela não é feita em cima de mês. Até porque você não consegue planejar ela de 2 em 2 meses, você tem que planejar ela de 12 em 12. E aí, quando você projeta a LDO, que é, vamos dizer assim, já é um preparativo do que realmente são as prioridades do governo em relação a organizar a máquina pública, o IMPAR realmente continua sendo aquilo que nos chama atenção de uma situação que vai vir de encontro aí para a gente ter um problema muito grave para resolver, né? Prova disso que esse mês agora vence o concurso público, nós estaremos chamando praticamente assim, quase 150 servidores para ocupar vagas de contrato que existem, né? Nesse sentido, a tendência é dar uma quebrada nesse déficit, né? Diminuir um pouco esse déficit, mas não chega nem a quem daquilo que a gente imagina, porque se você aplicar, vamos colocar 100 para fazer a conta certa, 100 pessoas contribuindo R$200, vai dar R$20 mil. Não chega nem a quem de, vamos dizer, 200 mil, que é o déficit atuarial, vamos dizer assim. Isso porque, desde o primeiro dia de mandato, eu tenho assumido o compromisso com o IMPAR de repassar rigorosamente em dia tudo que é de direito do IMPAR. E o Daniel tem feito rigorosamente em dia os pagamentos do IMPAR, baseado nos repasses que a gente tem feito, e aquilo que o município não tem, vamos dizer assim, pegado de volta para colocar, vou te explicar como é que é essa pedaladinha aqui. Ela não é criminosa, mas imagina assim, ó. Vocês lembram quando caiu um dinheiro de 1.800.000 de uma repatriação que teve do INSS? Sim, lembro. O Silvio conseguiu. Trabalho do Silvio, foi. Você lembra disso? Sim. E que a casa fez uma ação de deixar esse dinheiro no IMPAR. O que o gestor anterior fez? Ao invés de repassar o dinheiro para o IMPAR, o que nós estamos repassando rigorosamente em dia, ele disse para o IMPAR: pague a folha com o dinheiro que você tem em caixa, não vou fazer o repasse hoje. E não fez o repasse. E aí ficou o déficit de 1.800.000. E utilizou o recurso que estava em caixa. Se ele não tivesse utilizado o recurso que estava em caixa e feito os repasses como a gente faz hoje, nós teríamos mais 1.800.000 em conta, rendendo desde lá de trás. Ou seja, hoje nós temos 5,5 milhões em conta do IMPAR. Com um pouco mais 1.800.000, nós teríamos quase 7 milhões. Quase 7 milhões em caixa, rendendo 1% ao mês, que o Daniel está conseguindo fazer render 1% ao mês. Nós estamos falando de no mínimo 70 mil de rendimento mês. Aí você começa a diminuir esse valor e o repasse que a prefeitura faria seria menor. O município tem uma dívida fundada, na última quadrimestral eu mostrei isso aqui para vocês. O município tem uma dívida fundada com o IMPAR de R$2.600.000, que é de longas datas aí que vem pagando isso. Nós estamos com uma ação, inclusive deve chegar aqui nessa casa, a gente deve vender em torno de uns 6 a 8 terrenos do município, deve apurar em torno de uns 4 milhões de reais. Que capitaliza, né? Nós vamos pagar toda essa dívida que o município tem com o IMPAR, para que o IMPAR fique com mais 2.600.000 em caixa e aplique com mais 5,5, quer dizer, nós vamos estar falando de 8 milhões em caixa. Esses 8 milhões, nós estamos falando de render 1% ao mês, quer dizer, nós vamos diminuir esse déficit atuarial. Mas é uma receita, Cidinha, que eu não posso contar com ela aí no orçamento ainda, porque ela não foi efetivada. Ela vai ser uma receita extra-orçamentária. Então, por exemplo, qual que vai ser a solução do IMPAR? Na hora que vinha aqueles 29 milhões que o Daniel conseguiu da repatriação. O que o Silvio conseguiu 1.800, o Daniel conseguiu 29. Então, esses 29 milhões caindo na conta com o que já vai ter, nós estamos falando de quase 35 milhões, rendendo 1%, 350 mil. Não vai ter o déficit. Só uma pergunta, entendeu? prefeito. A gente consegue equilibrar isso.
Em algum momento, os 29 milhões serão pagos. Isso é Sim. obrigatório, serão pagos. Lembrando que eram pastas que estavam desatualizadas desde 2005 e que a equipe do Daniel conseguiu fazer essa atualização. Ou seja, a partir do momento que você atualiza, ela entra na fila de pagamento do INSS. Eles estão pagando. Todo mês eles pagam lá X de situações. Daqui a pouco vai chegar em Paraíso. E na hora que chegar é 29 milhões em caixa. Isso também não tem uma previsão, não sabe Não. quando vai ser, não sabe. Não, não tem. Mas enquanto a gente está conseguindo refazer os repasses para o impar da forma correta, a gente vai segurando a bronca, vamos dizer assim, né? Mas é um problema que, caindo esses 29 milhões em caixa, nós não vamos ter problema com o impar mais. Mas é um problema que até lá nós vamos ter que ir equilibrando isso. Só para você ter uma noção, Cidinho, o mês passado eu tive que colocar 200 mil no impar. É um dinheiro que eu poderia, por exemplo, fazer uma outra obra, fazer uma outra ação, né? Então, são situações que a gente precisa estar ciente, estar observando, para que a gente não corra o risco. Até porque nós estamos falando aí de servidores efetivos que vão precisar aposentar e receber o seu salário. Então, nós acreditamos muito nesses 29 milhões. Caindo esses 29 milhões, nós conseguimos segurar a situação envolvendo o impar até 2070. Nós já fizemos esses cálculos. Vamos pegar um servidor aqui da Câmara, Matheus, que está aqui. Mateuzinho tem quanto tempo de serviço público, Matheus? 30 anos. O Matheus não vai conseguir aposentar por causa da idade dele, certo? Ele até tem tempo para aposentar, mas ele não vai aposentar porque ele não tem idade para aposentar. Ele ainda vai contribuir, então, boa parte desse valor até chegar lá na frente. Sim. Só que, por exemplo, o Matheus é da minha idade, ele tem 46 anos. Ele vai aposentar daqui 14 anos, 15, 20 anos, vamos colocar assim. Daqui 20 anos. Daqui 20 anos, 2024, 2044, o Matheus ainda vai ter previsão de vida, vamos dizer assim, até os 100 com essa paz dele. Então, o que acontece? Ele vivendo até os 100, ele vai ter mais 35 anos de salário. Se você for fazendo os cálculos, 35 anos que ele ainda vai viver depois de aposentar, e mais 20 anos que ele ainda vai contribuir, nós estamos falando de 55. Se você aplicar em 2024, nós estamos falando de 2080. Se não for feito nada no período de 2028 até 2070, em relação ao impar, o Matheus vai ter comprometido 10 anos da aposentadoria dele, com certeza. 10 anos. Estou falando um caso. Não vou falar da Bibiana que está entrando agora, não vou falar da Noriene que está aí com 4, 3 anos. Se a gente for pontuar caso por caso aqui, a situação do impar é muito mais perigante do que se imagina. O que eu aconselho para servidor que está entrando agora é fazer uma complementação previdenciária. Pagar paralelo, entendeu? Fazer algo paralelo, porque assim, a gente não pode contar com o ovo no fiofó da galinha, vamos dizer assim, né? Se a gente for programar para 2070 é uma coisa, mas e se os gestores de 2070 até lá não fizer nada? Porque pensa só, Cidinha, de 2028 até 2030 até 2070, se não for feito nada de incrementação de receita no impar, vamos dizer assim, é um déficit de 250 mil mês, todo mês. E se o município não fizer o pagamento, vai tirar de onde? Da reserva, dos 29 milhões, dos 5,5 que tem hoje. Esse dinheiro vai acabar. Vai. Então o que nós fizemos? Nós fizemos ao contrário. Nós estamos pagando e falando, vai juntando aí. O que o outro vai fazer, eu não sei. Mas a minha parte eu fiz. E quero deixar isso até registrado em ata aqui, porque eu também tenho previsão de viver até os 100.
Se lá na frente vocês me cobrar que não tem salário, eu avisei aqui, tem que ser feita alguma coisa. Por isso que às vezes o enfrentamento de uma revisão envolvendo a questão previdenciária no município, que não foi feita ainda, é necessária para garantir a aposentadoria da turma. É claro que perder direito ou estender direito é complicado, mas tem que ser feito. Eu estou avisando aqui porque é algo que tem que ficar registrado, porque as pessoas vão lembrar, o prefeito Marcelo falava isso lá em 2024 e o Silvio falava isso para nós lá em 2018. Então nós temos que ter essa visão mais ampla lá para o final, para não ter problema. Mas estamos monitorando, viu, Cidinha? Estamos indo, vamos fazer essa ação com os terrenos, vamos colocar o dinheiro lá no Impar, vamos represar esse dinheiro no Impar, o que sobrar, nós vamos comprar uma bobcat. Já estou falando para vocês onde que será gasto o dinheiro, porque quando eu estava aqui como vereador, eles queriam vender os terrenos, mas não falavam onde queria gastar o dinheiro. Eu estou dizendo, a ideia é apurar 4 milhões, colocar 2.600.000 no Impar, sobra 1.400, nós vamos comprar uma bobcat que custa em torno de 700, comprar um rolinho liso que custa em torno de uns 250 e comprar um caminhãozinho para transportar esses dois aparelhos, para a gente fazer um tapa-buraco mais efetivo, entendeu? Porque assim, com os recaps que nós fizemos, nós melhoramos muito a questão de buraco na rua, só que ainda tem muita coisa. Só que nós não queremos, nós estamos queremos recortar o buraco, colocar a massa, passar o rolinho, né? Aí resolve o problema. Ainda mais com a massa que a gente está pegando, que vem com polímetro, que resolve o problema. Mas basicamente assim, é um desafio a cada dia, é um desafio a cada momento, para a gente poder passar esses perrengues aí da administração pública. É isso. Obrigada. Estou à disposição, viu, senhor presidente? A palavra está vaga aos vereadores. Só queria fazer uma observação, senhor presidente, nessa questão da LDO, que nós estamos mandando para cá, o Silvio está aqui com a gente. Nós aplicamos o índice inflacionário, tá, Zé? E você vai perceber isso também na LOA. Nós não vamos fazer maracutaia no orçamento para o próximo gestor, tá? Então, eu não vou deixar, eu não sei como é que vai ser a questão das eleições, eu não vou deixar para o próximo aquilo que deixaram para mim, né? Então, assim, só para deixar registrado que nós vamos fazer um negócio muito bem feito, até para poder organizar mesmo e não deixar a Câmara, vamos dizer assim, à mercê daquilo que nós não fizemos nos últimos 3 anos. Vai ser assim também no último ano. Estou procurando aqui, eu vi a porcentagem, acho que era 3% para o próximo ano. Deu 4,62, Cidinha. 4 ponto alguma coisa. Acho que mais exato 4,62, né? Nós já estamos construindo a LOA, tá? É uma construção que está sendo feita em cima daquela diretriz que a gente fez, inclusive junto com a Câmara, lá atrás. E aí, o que a gente faz? O grande problema da máquina pública é a folha de pagamento, né? Nós temos comprometido aí 48% na última que você falou aqui. Vamos pensar aí, 48% do orçamento total. Então, olha para você ver. Se você está falando um orçamento de 400 milhões, você tem 200 milhões é para pagar a folha, e aí o resto é tudo para fazer as outras secretarias, investimentos. E se você for descontando isso, você vai perceber que no final do ano vai sobrar 8 milhões. Investimento? Para ter que fazer tudo. É pouco. Tem que colocar no esporte, tem que colocar na saúde, em alguma coisa diferente, numa obra. Então, assim, por isso que eu te falo que a gente fez milagre até agora em relação assim, o que a gente observa, né, o prefeito Marcelo, é que realmente uma pasta que a gente vê que tem bastante recurso é a educação, né? Então, assim, dentro do que a gente vê dos recursos, eu posso ser uma impressão errada minha, mas assim, a educação, eu entendo que ela recebe bastante recurso para a sua manutenção, isso é bom.
A saúde tem os recursos, mas a gente percebe que é insuficiente, sempre vai ser. Tanto que é 15%, você já está investindo mais de 30%, né? E ainda não é suficiente, mas melhorou bastante. Eu estava vindo para cá agora, que a gente chegou de Belo Horizonte, e aí eu estava ouvindo a Paraíso FM, até da Patrícia, esposa do Vinícius. Aí eles estão fazendo uma enquete do que falta, ou do que se está bom a administração do prefeito Marcelo Moraes. E as pessoas estão participando, a gente veio ouvindo isso na estrada. E um cidadão disse assim, para vocês verem o quão complexo é a relação público e político em relação a dar a sensação para o cidadão que está sendo feito alguma coisa. Foi feito um questionamento sobre cirurgia eletiva. Eu preciso dar uma melhor atenção para as cirurgias eletivas. Eu peguei com 6.000 cirurgias paradas. Tem 1.000. E só não fez as 1.000 porque a Santa Casa não fez ainda. Porque o dinheiro está lá para fazer. Vocês estão entendendo? O contexto do que realmente as pessoas, elas veem, elas presenciam, e elas não têm um conhecimento do todo, e ela vai cobrar o político que está faltando cirurgia eletiva. Não, olha, tem 8 milhões em caixa na Santa Casa, os médicos estão executando para a gente fechar o mandato com a fila zerada. Eu peguei com 6.000 procedimentos e quero entregar zerado, ponto final. Mas a sensação da pessoa é de que não está sendo feito nada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar em relação a recurso? Porque se eu for tirar agora, por exemplo, desse recurso aí para fazer cirurgia eletiva, eu vou ter que deixar de fazer em alguma coisa. E eu já tenho um recurso lá que está parado desde o ano passado, e a Santa Casa está produzindo, mas não está conseguindo chegar no total. A gente poderia ter zerado a fila já, se os médicos tivessem feito multirões de cirurgias e resolvido o problema. Mas são ações que não dependem do prefeito mais, porque o prefeito já fez o papel dele. Qual que foi? Colocar o recurso lá dentro, e agora tem cobrado da Santa Casa. Santa Casa tem avançado nas cirurgias, mas não a contento da administração. Eu queria já ter zerado. Mas são ações que às vezes a população não fica sabendo, e vai cobrar de uma outra forma, e às vezes até mais rude, mais bravo, né, em relação a uma situação. Mas é aquilo que eu disse para vocês desde o início do governo. Ninguém esperava que a gente ganharia a eleição. Ganhamos. Ninguém esperava que a gente ia trabalhar do jeito que a gente trabalhou. E ninguém esperava que a gente realizasse o que a gente realizou. Vamos fechar o mandato entregando uma dívida de 17 milhões, peguei com 52. Ponto. Não vou entregar para o próximo prefeito uma prefeitura do jeito que eu peguei. Porque não é justo com o próximo prefeito. Não é justo com o povo, com a população que teve que sofrer junto comigo e com a nossa equipe para poder fazer as coisas acontecerem e chegar no ponto que chegou, né? Deixa eu fazer uma observação em relação às cirurgias eletivas, Marcelo. Eu já até tinha conversado com você isso antes. Existe também uma capacidade física, né, de um centro cirúrgico, de um hospital. Eu não saberia te dizer se está ali no uso máximo que poderia. 60%. Então, porque assim, o que eu penso, né? Você tem as urgências, as emergências que entram, as cirurgias que são programadas de outras, tem a cirurgia cardíaca, tem esse fator. Só que assim, também a quantidade de salas cirúrgicas, eu não sei se tem que ser ampliado o centro cirúrgico, porque para você fazer a cirurgia, você tem que ter espaço e você tem que ter equipe, né? Então, eu também fico aqui uma observação que eu não sei se não faz, porque também, devido a esses fatos que eu te falei, de espaço físico, de equipe, né? Mas a gente entende sim que tem evoluído, porque a gente acompanha, né, a eletiva. Então, é isso aí que eu penso, que às vezes também a gente precisa ampliar o espaço físico cirúrgico. Não precisa não, Cidinha, porque hoje a capacidade que a Santa Casa está operando no centro cirúrgico dela está girando em torno de 60%. Para chegar no ideal, que seria 85%, ainda falta 25%.
25% de um processo interno lá de, vamos colocar, 20 cirurgias por dia, dá para você aplicar mais, no mínimo aí, mais 5 cirurgias por dia. Se você aplicar vezes 30, nós estamos falando de 150 cirurgias. 150 dividido, pega 1.000, divide por 150, não vai dar 8 meses. Em 8 meses você zera a fila. O que precisa fazer é fluxo. O que tem que ter é fluxo de atendimento. O médico tem que chegar e falar assim, ó, eu vou zerar minha fila de ortopedia. E zerar mesmo, não ficar com rinhação não. Ir lá e fazer o negócio. Porque ele vai receber. O problema antes era qual? Eu não vou fazer porque eu não recebo. Agora não, companheiro. Agora você tem recebido em dia. Eu tenho pago em dia. O dinheiro está lá para ser feito. Se ele não fez, aí é uma outra questão lá interna deles lá. Agora, em relação ao município, que é o que vocês representam como vereadores e eu como prefeito, nós estamos executando. Agora, precisa é fazer com que o serviço operacional da Santa Casa funcione. E funcione na sua capacidade máxima e não na sua capacidade mínima. É igual aquela discussão que a gente tem aqui. O combustível do município vai ser cobrado na margem para cima ou na margem justa? Eles faziam na margem para cima. Aí veio o ABC, passou a ser na margem justa. E as coisas estão acontecendo, né? Só uma pergunta em relação às cirurgias eletivas, nem cabe aqui muito na reunião. Em levar os pacientes para Poço Fundo, isso já começou, esse fluxo de atendimento em Poço Fundo? Não começou não, Cidinha. É aquilo que eu disse para vocês desde o início, e eu não fujo daquilo que eu combino com as pessoas. Aprovo o projeto de lei e deixo ele aprovado. Se a Santa Casa me atender, eu não preciso mandar para Poço Fundo. Se a Santa Casa não me atender, a Santa Casa vai entender que eu não vou ficar com o meu paciente esperando cirurgia e vou mandar para Poço Fundo. É isso que eu estou fazendo. Não foi nenhum paciente ainda, desde quando aprovou a lei. Ou seja, eu estou cumprindo com aquilo que eu fiz, a Santa Casa está cumprindo com aquilo que eles estão desenvolvendo, e a nossa expectativa e esperança é que até no final do mandato a gente zere essa demanda, né? Aí você pega, lembre-se sempre, tá? A avaliação que eu, Marcelo, faço como prefeito, não é o que o povo me diz, ou o que os vereadores me dizem, ou o que a minha equipe me diz. É o que eu peguei e o que eu estou deixando. Essa é a avaliação que eu faço. Como que você pegou e como que você está deixando. Evoluiu ou não? É nítido que evoluiu. Então, valeu a pena. O duro é quando você tem um prefeito que olha para os 4 anos de mandato e fala assim, nem eu sei o que eu fiz, né? Então, assim, não é isso que a gente quer deixar como legado no município, junto com a Câmara. É isso, senhor presidente. Encerrou, vereadora? Mais alguma pergunta, vereadora Cidinha? Só aqui no parecer, é contábil, mas eu acho que o prefeito recebeu o ofício. Já até respondemos, Cidinha. Hã? Já até respondeu. Então tá, era só isso. Aqui ficava final, né, que parcialmente, porque precisaria de estar enviando alguns dados, era só isso. Parecer jurídico ok do projeto. Apenas isso. Prefeito, quero agradecer, né, a presença de Vossa Excelência, né, na oportunidade, respondendo todas, né, as perguntas, os questionamentos. Como sempre, um prefeito que está a par de todas as questões que envolvem o município,
e isso nos traz uma satisfação muito grande. Quero agradecer também o Silvio, né, que está sempre presente. O Silvio é não só um excelente profissional, mas um patriota de Paraíso, que defende São Sebastião do Paraíso, principalmente nas contas públicas, que quando elas não vão bem, como tinha no passado, né, Silvio? O Silvio ficava amargurado de ver as coisas indo mal, e hoje eu tenho certeza que ele tem uma tranquilidade, uma felicidade muito grande. A gente vê isso expressamente no rosto dele, né? Sempre sorrindo com essa gestão. O que o prefeito disse aqui anteriormente, eu até coloquei observação, porque às vezes as pessoas olham o orçamento, mas a Folha já tem o seu comprometimento com a Folha, com o combustível, com as manutenção, né, alimentação de escolas, os medicamentos, né, os consertos e reparos no que é existente, e sobra muito pouco para fazer novos investimentos. Por isso, no Poder Executivo e no Legislativo, não tem espaço para quem é descompromissado em desenvolver as soluções para os problemas existentes no setor público, que são necessários para atender os anseios da população, para garantir os direitos que a própria Constituição nos garante. Então, assim, nós temos procurado fazer tudo aquilo que é possível para, quando há divergência, para encontrarmos as convergências, e há quase 8 anos esse pacto de fazer o melhor para a cidade, nós estamos rigorosamente firme, como o primeiro dia que nós entramos aqui nessa casa, desde 2017, que eu estou referindo à gestão que o prefeito estava presente, que foi eleito como vereador, e dali para cá nós temos, assim, deixa-se tudo de lado, a cidade em primeiro lugar. O que é possível fazer, vamos fazer. E agradeço todos os colegas, vereadores, servidores da casa, da prefeitura, por estar também ajudando e contribuindo para que esta engrenagem rode em favor do crescimento, do desenvolvimento da nossa cidade. E é isso que o Poder Executivo faz todo dia, é isso que nós temos procurado fazer também todo dia, para garantir cada vez mais ao cidadão paraizense uma cidade melhor. Pela ordem, senhor presidente. Sim, prefeito. Eu queria, em cima dessa fala sua, relembrar aqui com você, Luiz de Paula, Vinícius, Cidinha, que eram do mandato anterior, e agora que entrou o Biju, e o Marcão, que foi do mandato anterior ao nosso, vai lembrar disso. E o Zé também participou disso, porque ele também fazia parte dos outros mandatos. Eu me lembro, na primeira reunião que nós fizemos para discutir a LDO, eu estava presente com vocês, vereadores, e naquele momento nós fizemos eu não diria pacto, porque essa palavra é muito pesada, né? Eu diria um combinado, que nós iríamos consertar o que o ex-prefeito Reminho fez em relação ao orçamento. Vocês lembram disso? Na primeira reunião nossa que nós fizemos, eu era presidente da Câmara, nós sentamos e eu disse para vocês, olha, ou a gente conserta, ou a gente vai continuar com esse problema aí o resto da vida. Que eram os orçamentos hiperestimados. Né? E naquele momento era necessário a gente resolver. Por quê? Porque o Remin mandava um orçamento de 180 milhões, mas para uma receita de 140. Ou seja, ele tinha autorização para mexer em 40, mesmo sendo papel
Nós sabemos hoje o quanto nós sofremos lá para fechar ano, porque a gente trabalha no justinho, né? Tipo assim, ó, é tanto para cá, tanto para cá, tanto para cá. Se sair alguma coisa errada, nós sabemos a engrenagem contábil que a gente tem que fazer lá para resolver um problema. DR, que você tem que mudar de um lado para o outro, e é código de ficha. Nossa, é um trem de doido, mas acaba fechando. E naquele momento, quando a gente combina de organizar, eu tenho um levantamento que eu fiz desde 2011, de como era a receita do município até e a despesa. Receita, despesa, despesa e receita. Mas eu vim... Você apresentou para a gente, lembra? Eu tinha receita e despesa, mas eu criei uma outra coluna. Eu coloquei o orçamento. Então, o que é de despesa, o que é ter de receita e o que estava autorizado para fazer. Aí foi onde a gente conseguiu ter esse mapa. E hoje, vocês podem pegar aí o encontro financeiro, contábil e orçamentário, vocês vão perceber que nós estamos dentro do limite que vocês autorizam para nós de remanejamento, de 12%. Porque nós não deixamos que isso extrapole aquilo que realmente o município arrecada. Então, para as próximas gerações, para as próximas gestões, os prefeitos que entrarem, e se os servidores públicos municipais que operam o orçamento, desde a fiscalização até a execução de construção do orçamento, se eles seguirem aplicando o que é o índice orçamentário aí de inflação e previsionando aí receitas extra-orçamentárias que possa cair nesse meio do percurso, vocês vão perceber que não vai ficar longe de 15 milhões e não de 100 milhões que dava de diferença no orçamento. Então, assim, foi um trabalho árduo que nós tivemos que bater pesado, até os servidores não entendiam isso quando a gente vinha aqui e mexia no orçamento. Nós mexíamos na receita no município, como vereadores, nós íamos lá e falávamos, não, essa receita aqui você está superativando ela, vamos voltar ela aqui para a realidade. Aí nós ia lá, tirava da despesa, tirava a receita, organizava isso, e aí eu viro prefeito, já sabendo de tudo isso, e construo junto com a equipe um orçamento dentro da realidade. Hoje vocês podem perceber que o município gasta aquilo que ganha. A gente não faz previsões, por exemplo, de que vai chegar no final do ano com uma receita de 400 milhões, mas gastou 450. Nós não corremos esse risco mais. Não, arrecadou 400, pode ser que tenha gasto 402, 403, dependendo do que aconteceu no ano, mas a gente tem levado sempre que gastou menos, né? Então, isso vai equilibrando essa máquina e faz com que os próximos prefeitos vão ter aí, se Deus quiser, no próximo mandato, no final dele, eu tenho certeza que o próximo prefeito, se seguir do jeito que nós estamos fazendo, vai chegar aqui e vai falar para vocês, ó, nós zeramos a dívida do município. Aí foi um trabalho de 1 ano, de 2 anos? Não, foi um trabalho de 12 anos. 12 anos para equilibrar a máquina, com responsabilidade. Olha isso, nós estamos falando de um trabalho que vai durar 12 anos. O prefeito Marcelo, porque a preocupação era isso, se você aprova um orçamento, mesmo que em papel, né, se você sabe melhor que nós, você, em alguma forma, você autoriza o município a fazer dívida de um dinheiro que ele não vai receber. Então, isso era uma coisa que a gente brigava aqui, que falava, mas não dá para você fazer um orçamento, sendo que você não vai receber e já sabe, né, pela avaliação dos anos anteriores, levantamento de dados, que isso nunca ia acontecer. Então, isso é uma importância, né, que é o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas públicas, e isso a gente tem observado aqui nas quadrimestrais, nos anos, o que tem acontecido. É claro que a gente não vê ninguém falando isso, sabe? Ninguém reconhecendo deveria, que é o mais esse trabalho, importante, né? Ninguém reconhecendo esse trabalho, ninguém reconhecendo o trabalho da equipe, a gente não vê isso acontecer. Mas nós não estamos aqui à procura disso. Eu falo assim, eu tenho falado para algumas pessoas que chegam, me abordam e falam assim, eu sou pré-candidato a vereador. Ah, você é pré-candidato? O que diz o artigo tal da lei orgânica? Ah, não sei, então vai estudar. Vai estudar para você não passar vergonha lá. Porque se você for eleito, você vai passar vergonha.
Estuda. Porque não adianta simplesmente você sentar na cadeira e achar, eu sou o vereador. Não, companheiro. Você vai ter que aprender a mexer no orçamento. Você vai ter que mexer na lei orgânica, você vai ter que cumprir o regimento interno da casa. Eu fico vendo algumas pessoas falando algumas coisas aí na internet que fala, se esse caboclo ganhar para vereador, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele vai sofrer. Eu mesmo vou destruir ele na primeira quadrimestral. Se eu ganhar para prefeito. Você está entendendo? Então, assim, são ações que você vai vendo, que você fala assim, não existe condição de você mudar uma situação que agora vai dar certo, porque foi um trabalho que já está durando 8 anos e que se tudo correr da forma que vai correr e para as próximas gestões, com 12 anos nessa mesma linha aí de orçamento, nós vamos conseguir chegar e falar assim, ó, o município de São Sebastião do Paraíso não tem R$1 de dívida. Vocês sabem o que significa isso? Nós que entramos como vereadores e trabalhamos com dívida de 72 milhões de reais, vocês sabem o que significa isso? Nós chegarmos daqui X anos aí e falar, ó, não tem nada de dívida. Isso foi um trabalho que foi construído por várias mãos, né? Então, assim, por isso da importância de ler o orçamento, de saber o que tem em cada ficha, qual que é a prioridade do governo, onde que o governo está investindo. Você disse assim, ó, tem muito dinheiro na educação. Agora que nós estamos canalizando o dinheiro da forma correta. Porque do jeito que era, tinha que fazer até bingo para poder ter dinheiro nas escolas. Não tinha dinheiro. Né? Então, assim, são ações que a gente vai vendo e vai fazendo no sentido de equilibrar a máquina pública, mas também de fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que às vezes tem algumas pessoas que não concordam comigo. Ah, não sei o que, o Marcelo fez isso. Não é que eu fiz isso, é a prioridade do momento. Dia desses eu vi uma entrevista do Biju no podcast, lá do Burke e da Patrícia. Ele fez um comentário assim, o Marcelo é assim, ô Patrícia, você manda o ofício para ele, você manda um pedido para ele vai lá e coloca nas prioridades dele lá, no radar dele, ele atende a gente, mas ele não tem esse negócio de passar um na frente do outro, de não sei o que, ele vai lá e vai atendendo, mas é por questão de prioridade. De novo, eu faço a estrada do condomínio Cachoeira, bom, questão de prioridade aqui, tá? Eu faço a estrada do condomínio Cachoeira, que vai ficar em 2 milhões, ou vamos nomear aqui uma outra obra de 2 milhões aí. Ou eu reformo o Centro Social Urbano 1. As duas obras são importantes. Mas nesse momento a estrada é melhor. Eu preciso resolver o problema da estrada. Aí depois eu vou partir para o Centro Social Urbano. Vocês estão entendendo o contexto? Estou pegando valores, tá? Obras de mesmos valores. Aí é uma decisão que o gestor tem que tomar. A estrada vai impactar mais a economia, vai impactar mais a questão de fazer as pessoas estarem em segurança. E o Centro Social Urbano vai fomentar o esporte também assim que a gente reformar lá. E isso a gente vai fazendo. Agora, ontem eu estive em Belo Horizonte, eu estava conversando com o prefeito, vou me reservar o direito de não falar o nome do prefeito. Ele perguntou para mim como é que estavam as finanças de Paraíso. Aí eu detalhei para ele. Aí eu perguntei para ele, como que estão as finanças da sua cidade? Ele falou, eu estou com 1,6 bilhões em caixa. Aí eu falei, Pai eterno, todo-poderoso, por que não tem esse dinheiro em caixa lá na cidade, em Paraíso? Porque 1 bi a 1%, Marcão, 10 milhões. 10 milhões. Mês. Imagino que ele faz só com o juro desse dinheiro. Aí eu perguntei, como é que o senhor está lá em termos de aceitação do público? Não, eu vou perder a eleição. Ah, mas o senhor vai perder a eleição com 1 bi? Aí eu falei assim, vocês estão entendendo o contexto? É uma coisa assim, cada cidade tem uma realidade. Agora, imagina esse prefeito com 1 bilhão e 600 mil em conta. Nós estamos falando de 16 milhões de juro que esse dinheiro está rendendo. 16 milhões, Cidinha. Eu asfalto todas as estradas rurais. Todas.
do município, os 1.208 quilômetros. Onde você pensar vai ter asfalto. Você está entendendo? Por quê? Porque você resolve um problema. Agora, são ações que cada gestor tem a sua realidade, o seu momento, né? Então, eu não saberia nem te mensurar onde gastar um dinheiro desse, né? 1.600 bilhões em caixa. Que beleza. É papel, né, Silvia? É dinheiro. Faz. Mas agradecer mais uma vez, viu, senhor presidente? E justificar meu atraso, porque eu estava chegando do Belo Horizonte. Então, nada mais havendo a tratar, eu quero agradecer o vereador Vinícius, Cidinho, o vereador Luiz de Paulo, o vereador Biju, o vereador Marcão, presentes. E agradeço a presença de todos. Gostaria de informar que o projeto de lei está atualmente sob a análise da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação. Com isso, declaro encerrada esta audiência pública e desejo a todos um bom dia.